Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos estudando o livro Gênesis, agora no capítulo 37, já começando no versículo 26, que é quando José foi colocado numa cisterna. Lembram disso no nosso estudo passado? Ele foi saber a notícia dos irmãos a pedido do pai, e chegando lá ele estava com uma túnica diferente. Os irmãos despiram José e jogaram José numa cisterna, porque estavam querendo era matar José, mas o Rubem, que era um dos irmãos dele, disse: não vamos matar, não, vamos deixar ele na cisterna e tudo mais. E foram sentar para comer. Jogaram o menino lá, menino de 17 anos, né? Jogaram ele lá na cisterna e sentaram para comer. Aí vamos continuar aqui o estudo. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo, de ládano, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão da mesma carne que nós. E os seus irmãos o ouviram. Aí agora eles já vão vender José. Então, a proposta inicial era de matar, aí depois acharam melhor jogar na cisterna, e agora entenderam que não é bom matar não, que a gente ia ficar com a mão suja de sangue de um irmão, né? Então vamos vender, vamos passar para frente. Isso acontece no centro espírita, né? Aí já vi casos assim, quer ver? De um diretor falar para o diretor de outro centro: você não está querendo um médium, não? Mandando para você. Essas coisas, né? Eu vendo, eu passo para frente aquilo que está me incomodando. Então vamos lá. Quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata, e estes o conduziram ao Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes, voltou aos seus irmãos e disse: o rapaz não está mais lá. E eu, onde irei? Eles tomaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada, fizeram-na levar a seu pai com essas palavras: eis que encontramos, vê se ela não é a túnica do teu filho. Ele olhou e disse: é a túnica do meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, cingiu os seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda consolação e disse: não é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai chorou. Entretanto, os madianistas venderam no Egito a Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas. Então, muito bem. Olha que maldade, né, que eles fizeram. Pegaram lá a túnica do José, mataram um bode, molharam de sangue do bode, mandaram para o pai, dizendo que ele foi comido por uma fera. São as escamoteações que a gente faz, as mentiras que a gente prega, as arrumações para a gente tentar esconder as nossas atrapalhadas. Mas só que Deus está vendo, né? Então, olha que interessante. Enquanto os irmãos aqui faziam toda essa maldade, Deus estava conduzindo José exatamente para onde ele precisava de ir. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos perturbando, prejudicando muita gente. Na verdade, nós estamos ajudando.
porque essa pessoa está sendo conduzida para o seu devido lugar. E foi o que aconteceu. Olha só que interessante, essa sequência, né? Ele ia ser morto, depois despiram, jogaram na cisterna, depois resolveram vender para mercadores, e os mercadores venderam para Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Olha como é que foi interessante, né? Olha como é que ele chega no palácio do faraó. Essa caminhada do José, ela é muito interessante, porque às vezes nós jogamos fora, no centro espírita, às vezes manda o médium embora, sei lá, ele cria uma situação que o médium acaba saindo e vai ser grande, um médium importante no trabalho lá na frente, porque era o lugar que tinha que estar. Vamos ver como é que nós somos crianças, às vezes agindo pela maldade. Toda maldade, ela no fundo, é uma atitude infantil. Toda maldade. Todo aquele que comete uma maldade premeditada, ela é uma criança infantil. Por quê? Porque ele está sendo visto por Deus. E ele está se complicando perante as leis de Deus. Porque se o Filho de Deus tiver que realizar um trabalho, ninguém vai perturbar o trabalho. Esse é o objetivo de Deus. Mas nós não temos direito de fazer isso, nem condições de fazer isso. Então, isso é uma boa lição para todos nós. Como é que eu estou lidando com as circunstâncias que estão à minha volta? Eu estou lidando com infantilidade ou com maturidade? Vamos pensar seriamente nisso, porque a história do José, ela é muito interessante. Um grande médium, e as pessoas estão dando para ele aquele valor que ele merece, e ele dizendo para as pessoas, olha, eu sou assim, eu sonhei que sou assim. Aí a pessoa achou que é sonho. Bom, vamos continuar aqui. Agora entrando no capítulo 38. História de Judá e de Tamar. Quem serão eles, né? Aconteceu que neste tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odalã, que se chamava Ira. Judá é um dos filhos de Jacó, né? Nós temos a tribo de Judá, mais tarde vamos ter a tribo de Judá. Ali, Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho que se chamou Outra vez ela concebeu e gerou um filho que se chamou Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho que se chamou Sela. Ela se achava em Cassibe quando o teve. Judá tomou uma mulher pura, seu primogênito ela se chamava Temer, mas o primogênito de Judá, desagradou a Iavé, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã, vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. O que ele fazia desagradou a Iavé, que o fez morrer também. Então Judá disse a sua nora Tamar, volta à casa de teu pai, como viúva, e espera que cresça seu filho Sela. E ela dizia consigo, não convém que ele morra como seu irmão. Tamar voltou à casa de seu pai. Né? Então, essa história de Tamar de Judá, ela vem nos dizer o seguinte, que se nós estamos dentro de um trabalho, vamos colocar que a tribo que os filhos de Jacó eram todos membros, participantes de um grande trabalho, que seria a consolidação da essência da sociedade judaica lá na Palestina, alguns séculos depois, e Judá era um daqueles que foi dado o nome a uma tribo. Então, se nós participamos de um trabalho, como os filhos de Jacó, se nós participamos de um trabalho, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Aqui nós vimos várias atitudes confusas, sabe? Do Judá,
com as mulheres deles, com os filhos dele. Então vamos tomar cuidado, porque nós podemos estar nos perturbando. Aqui ele fala que quando não agradou a Yahvé, foi morto e saiu. Aqui tem uma tentativa de aborto. Então vamos tomar cuidado com isso quando nós estamos dentro de um trabalho. Então Judá fazia parte de uma equipe de trabalhadores que iriam construir uma nação. Não é? Mais tarde, Judá empresta seu nome a uma das tribos. Então vamos tomar cuidado, porque às vezes nós somos encaminhados para um trabalho para fazermos parte de uma proposta divina, uma proposta de Jesus, uma proposta de Deus. E a gente começa a se complicar com as nossas imprecações, sabe? E naquela época podia-se ter mais de uma esposa, mas hoje não pode. Então vamos tomar cuidado com essas nossas ações. Você tem um filho, você tem uma esposa, você tem um esposo, cuide disso. Nós já falamos anteriormente. Então a Bíblia vai contando, sabe, como é que essas pessoas se confundiam também, de tanto tempo, né? Então essa história de Judá, ela nos traz essa reflexão. Vamos tomar cuidado, porque eu não sei o que Jesus está programando para mim lá na frente. Vou dar um exemplo aqui bem simples, bem assim, só para a gente entender um pouco. Você imagina que eu estou numa casa espírita que está começando agora. Mas essa casa ela tem um projeto de 400 anos de trabalho, assim, ou mais, né? E eu estou me projetando já lá no futuro. Quando um dia alguém vai usar o meu nome, nossa, lá em 2017, tinha lá o José da Silva, que ele fez um trabalho muito interessante, e esse trabalho agora vai ser referência para nós, ou então a Sala José da Silva, porque foi um grande trabalhador. Mas nós temos que tomar cuidado para que, se alguém for pesquisar o José da Silva, encontrar realmente um grande trabalhador. Não um nome que foi colocado, mas que a história às vezes não condiz muito com aquilo. Quando nós estudamos o livro Cartas de uma Morta, a Dona Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier, ela disse o seguinte, que uma das grandes decepções que ela teve no mundo espiritual foi que ela era católica, nós sabemos disso, e ela adorava aqui os santos. Então, quando ela chegou lá, que ela começou a ver realmente aqueles santos que ela adorava, que ela gostava, que era tudo espírito atrasado, que estavam lá em sofrimentos, né? Então ela fala assim, mas é engraçado que a gente aqui cultua como santo, né? Que na Terra, no plano físico cultua como santo, e no plano espiritual a realidade é outra. Então vamos tomar cuidado, porque se nós somos importantes dentro de uma instituição, agora pode ser que fique perpetuado o nosso nome ali. E eu vou então, quando alguém procurar saber, vai saber, não, foi uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalhou para o bem, e, enfim, vale a pena ter aquele nome mesmo, ter essa reverência ao trabalho dele e à pessoa dele. Então foi o que aconteceu aqui. Então você tem a tribo de Judá, que se estabeleceu no sul da Palestina, na de Canaã, e você tem um homem completamente confuso, cheio de problemas, de ajustes para tentar resolver as questões das imprecações que ele fez. E foi um daqueles que tentou matar o próprio irmão também. Vê como é que é interessante esse capítulo 38? Depois você lê o capítulo 38, você vai perceber como é que foi confusa essa história do Judá. E por que ela foi colocada aqui na Bíblia? Por que ele não colocou a história do Zacar, né? A história do Rubem, colocou só a história do Judá? Exatamente para isso, para a gente fazer um exame de consciência do que eu estou deixando para a minha posteridade, qual é a história que eu estou deixando escrita aqui, numa instituição que eu pertenço. Então, se eu sou membro de uma casa espírita, estou lá há 30, 40 anos, como a gente vê muitas pessoas que estão há muitos anos nas casas, e quando eu desencarnar, qual é a história que eu vou deixar? Não é? Quando as pessoas forem ler o meu passado, quando alguém for fazer referência a mim, que referência que ele vai fazer? Então, são assuntos para a gente pensar, refletir muito, sabe, pesados amigos? É isso, né? Nós estamos aqui no nosso estudo,
como eu já disse para vocês, é uma interpretação, mas tem muitas interpretações, você pode fazer a sua, e qualquer coisa, entre em contato conosco. E se você quiser ouvir os nossos áudios desde o primeiro, por favor, acesse atividadeespírita.com, entra no link Movimento Espírita e você vai passando o mouse, que na nossa foto vai estar o nosso nome. Aí você clica ali que você começa a estudar desde o áudio número 1, tá bom? Fique com Jesus, que Ele ampare você e seus familiares.